Oi, gente, boa noite. Parece que caiu aqui. Bem, agora a gente está retornando. Perdão, gente, caiu. Bem, estamos retornando. Ah, desculpe, perdão. Vou de entrar a Duda, Mônica. Tudo jóia? Ótimo. O que Parece que aconteceu aí? eu acho que caiu a rede aqui. É, Também, tudo mas bom? tranquilo. Voltou. Tudo em paz. Graças a Vocês- Deus, bem. Eu estava falando com o vocês- pessoal no período que sua imagem estava congelada da iniciativa de, durante essa semana, alguns pastores que foram convidados por vocês aí para deixar uma palavra, interagir um pouco com o pessoal nessas noites aí. Pastor Aparecido está bem? Está tudo em paz? Bem, graças a Deus. Seguindo na labuta, né? E é um tempo de desafio, né? Mas creio também que é um tempo de bastante alinhamento aí, a gente tem entendido que há um propósito para tudo, né? E tem um propósito nisso tudo aí, com certeza a gente sai mais maduro, a gente sai mais consciente, entendendo de fato algumas coisas e melhorando, né? Sendo melhor. Então eu creio que vai ser um tempo onde de fato a igreja vai passar a viver aí coisas boas e novas, né, da parte do Senhor e exercer melhor o que a gente vai falar um pouco hoje sobre o chamado, sobre o desafio, né? Eu estava aqui no início falando de Timóteo, que Uhum. viveu um tempo também de muito desafio, de muita depravação, de muita sedução, e teve que aprender no tempo dele, né, a ser firme, a se fortalecer no Senhor, a não se enquadrar nas culturas daquele momento, do seu tempo, mas permanecer fiel, né, às escrituras, guardando os princípios e a gente precisa olhar muito para isso nesse tempo. Quais são Uhum. os princípios que têm regido, né, a nossa Sim. juventude? Quais são os princípios que têm regido a nossa vida nesse momento aí, de tanto desafio? Maravilha. Vocês já retomaram com os cultos ou ainda estão nesse período ainda de transmissões apenas pela internet? Alguns cultos aqui em Três Rios, sim, Levi Gasparia não, ainda não é possível. Na cidade de Carmo também ainda não, Juiz de Fora também ainda não. Mas em Três Rios a gente está ainda nas medidas preventivas, nas exigências ainda, mas já retomando devagarinho, né? Tomando uma forma novamente de cultuar juntos, né? Maravilha. Coisa boa. E esse tema de hoje, chamado, Chamado. como que vocês estão pretendendo a sequência do raciocínio para hoje aí? Então, a linha que eu escolhi aqui, né? É Uhum, sobre esse quesito que é tão falado no nosso tempo, no nosso meio, né? uhum, Muitos jovens, isso eu fico muito feliz, porque é muito interessante isso, os jovens começarem a querer mergulhar na vida, do chamado, do ministério, do exercício daquilo que Deus vai colocando, né, e acendendo em cada coração. Alguns no louvor, outros na palavra, outros, cada um dentro daquilo que Deus vai formando o seu corpo. Né? E uhum. algumas coisas surgem de perguntas, e foi interessante, Matheus, porque algumas questões vêm sendo tocadas nesse tempo. Por exemplo, nós temos sido mais ativistas nesse tempo ou mais protestantes? Porque a gente fala, né, muito hoje, usa muito a rede social, Uhum, e ontem eu estava até vendo uma live, eu não conheço pessoalmente, você deve conhecer o pastor Renan de Mello. uhum, Ele fala um negócio que me chamou a atenção, a rede social não é uma vida social. Então, às vezes, a gente, né, vive a rede social na íntegra e acha que exerce o ministério ali, na rede social, né, propagando, falando do evangelho, mas e no social aqui? Qual é o nosso comportamento no chamado? Acabou de entrar aí o pastor Aparecido, olha, você está com
Coisa boa. Tá aí, Um Glória. abraço, pastor. Saudade do senhor, irmã Gisele. Um abraço a todos vocês. Então, veio essa indagação de um jovem. A gente está sendo mais ativista nesse tempo, e Uhum. né, entrando numa linha de guerra e de muito barulho, ou a gente está sendo mais protestante, né, guardando de fato o princípio, nossos princípios da fé e exercendo o chamado dentro desse contexto, né, de tantas notícias, de tanta coisa que a gente vai se envolvendo e a gente quer dar a nossa opinião, mas eu estou dando uma opinião segundo o cristianismo, dando uma opinião segundo o cidadão somente, e aí vou entrando nessa linha de ativismo. O que você me fala disso? As redes sociais, elas estão nos dando a oportunidade de abrir para o mundo aquilo que talvez a gente conversava só numa mesa de almoço no domingo. E como as pessoas têm formações diferentes, pontos de vista diferentes, opiniões diferentes, a mistura dessas opiniões no ambiente social em que todos podem comentar, interagir, opinar, discordar, aceitar ou criticar, eu acho que acaba nos levando para uma zona de conflito muito grande. Uma das coisas que mais tem, talvez, gerado essa zona de conflito nos últimos meses, nos últimos anos, tem sido o campo político. E essa sugestão tua sobre a questão de ser protestante ou ser ativista, eu penso que, de algum modo geral, a ideia de ativista como alguém que milita por uma causa, por uma ideologia, por uma filosofia, por um ponto de vista, tendo em vista que a grande maioria de nós evangélicos somos de convicções mais conservadoras dentro da política, eu acho que acaba sendo quase que inevitável que nós desenvolvemos um pouco essa questão também do ativismo político dentro do campo social no que diz respeito à nossa participação nas redes sociais. Entretanto, eu penso que nós não devemos deixar de ser defensores da grande causa, que é a causa da nossa existência, que é a pregação do Evangelho de Cristo. Então, eu penso que tudo deve estar submetido ao entendimento, à consciência de quem somos nós em Cristo, da nossa identidade em Cristo, e isso deve ser, digamos que, o parâmetro para todas as relações que vivemos em nossas vidas, seja no âmbito social, no âmbito virtual, em qual estrutura for. Mas eu penso que, nesse período, concordo com você, nós temos vivido tanto a questão do protestantismo como a prática da fé, mas também muitos de nós na questão mais ativista, digamos assim, desenvolvendo de uma forma mais pública um ponto de vista político acerca de convicções e valores que cremos e defendemos eles sim. E até que ponto isso ele influencia o meu chamado? Porque todas as vezes que o Senhor lhe chamava alguém era para a sua causa. E Uhum, aí, muitas das vezes, se alguém que era chamado, ele militava mais a causa do reino do que o seu próprio interesse agora. E eu uhum. tenho visto muito nesses últimos dias essa questão do se exercer mais o ativismo, mais o cidadão terreno, do que aquele que representa também, né, o reino de Deus, e até que ponto isso fere o meu chamado. Porque, como eu falei no início, né, a gente está muito feliz porque muitos jovens hoje querem exercer o chamado, querem pregar, querem louvar, querem. Mas a base disso, até que ponto isso fere o chamado? Se eu passo a falar mais, né, como Paulo falou, se não me engano, ele vai dizer: aquele que milita, ele não devia se embaraçar, né, com as coisas dessa terra. Então, assim, a gente fere esse chamado, a gente começa a ficar mais cidadão só ativismo, mais cidadão só que vai sim brigar por uma causa, não tem erro até na questão do brigar, mas Uhum. eu preciso ter esse equilíbrio. Às vezes eu falo muito só de uma causa pequena, não atrelo mais a uma coisa do bem. Eu penso que é possível desenvolver as duas funções. Eu acho que
esse ponto de vista político, ele, digamos que, fere ou diminui o efeito do meu chamado a partir do momento que ele suga a minha energia a ponto de eu negligenciar esse chamado. Que todo o meu foco, toda a minha dedicação, todo o meu tempo, daquilo que eu leio, daquilo que eu absorvo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu priorizo, daquilo que eu sonho, daquilo que eu enxergo, passa a pender apenas para esse lado, e eu deixo de valorizar a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus, o meu tempo de estudo da Bíblia, de leitura de bons livros que vão me ajudar numa construção de comunhão espiritual. Eu penso que é possível viver o equilíbrio dessas duas áreas, desde que haja uma maturidade e um raciocínio bem equilibrado sobre como se comportar em relação a isso. Mas a partir do momento que eu alimento só uma área, que eu me dedico só a uma área, automaticamente outra área é tirada de foco e passa a não ter tanta relevância. Certo, certo. E dentro disso, uma outra coisa que veio, a gente foi anotando, isso me faz estar mais na onda do que sobre a onda, né? Então é algo que passa mais me dominar do que eu dominar o assunto, e ali eu até falar do assunto, mas isso passa a encher mais o meu ser. E aí tudo que eu me encho mais, acaba que eu produzo mais na área que eu estou mais cheio, naquilo que meu coração está cheio, minha boca vai transmitir. E aí é que tá. E eu tenho um chamado, eu sou um jovem, e a gente está falando disso hoje, jovem cristão chamado, e eu tenho um chamado. Só que aí eu tenho, por exemplo, tenho que ter a minha vida do chamado, uma vida diária, uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de devocional, uma vida de estudo. Só que agora, nesse tempo, a minha mente está tão atrelada àquilo que está acontecendo hoje, e eu tenho chamado. Mas agora eu não oro mais, agora eu não leio tão mais sobre o reino, mas eu leio sobre as notícias. E aí que tá, isso fere no chamado, isso começa a me deixar talvez morno, começa a me tirar do propósito para qual de fato eu fui chamado. Pode, eu acho que pode ferir, sim. Agora, de um ponto de vista mais aberto, mais geral, a sensação que eu tenho é que, como igreja, o Brasil não vai mais ter aquela imparcialidade que nós tínhamos de 10 anos para trás. A igreja ela se envolveu muito no aspecto social e político nos últimos anos. Desde, por exemplo, dos atritos que teve ali há talvez uns 7, 8 anos atrás, quando nós tivemos um lado mais conservador, pastor Silas, pastor Marco Feliciano já como deputado, toda uma bancada evangélica, por exemplo, sobre a questão do casamento homoafetivo, de ideologias que estavam começando a serem implantadas nas escolas. A igreja se posicionou naquele momento do lado da direita, socialmente falando. Nas eleições de 2018, isso se tornou mais acalorado ainda, a ponto de, por exemplo, manifestações da esquerda ter algumas manifestações do seguinte jargão: igreja fascista, tu tá na minha lista. Teve uma manifestação em São Paulo que teve esse jargão. E a própria eleição do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a participação evangélica, sem dúvida alguma, foi muito decisiva para a questão de formar opinião e de polarizar um grupo. Eu penso que, pelo menos na próxima década, nós não vamos ter uma imparcialidade da igreja em relação a isso. A igreja já definiu, pelo menos o movimento evangélico brasileiro, digamos assim, já definiu o seu lado. E nós entramos, por exemplo, dentro de um cenário, por exemplo, o cenário que nós vemos hoje, a questão, se não me foge de memória, o ministro Celso de Mello, um projeto que eles estão em implementação. Acho que não chega a ser um projeto de lei, mas é algo que o STF está decidindo sobre a questão de pastores que têm uma voz ativa na política terem a possibilidade de perderem o mandato por causa de usarem a função pastoral nas redes sociais para manifestar o seu ponto de vista. Isso é totalmente incabível, fere o direito de expressão. A própria votação ontem do Senado, que agora vai para a Câmara,
sobre a questão da liberdade da expressão, com a roupagem das fake news, mas nós sabemos que há toda uma tendência de calar o conservadorismo. Eu penso que nós não vamos viver, pelo menos nos próximos anos, uma imparcialidade da igreja nisso. Porque está mais que claro que, infelizmente, se a esquerda voltar para o poder em algum momento, um dos principais alvos para amordaçar vai ser o movimento evangélico. Porque ele se manifestou através de um posicionamento que definiu em qual lado o movimento evangélico brasileiro estava. Então, eu penso que, pelo menos nesses próximos anos, vai ser quase que impossível nós não termos pessoas, digamos que dessa linha mais protestante, embora o termo que se utilize hoje não é muito protestante, a ideia de protestantismo tinha mais a ver ali com o catolicismo, com o rompimento a partir do século XVI. Hoje nós temos mais com o movimento evangélico. Não há tanto a ideia de protestantismo, embora saibamos que mas é mais a ideia de movimento evangélico. Eu penso que os próximos anos nós vamos ter muitas pessoas do nosso meio evangélico que vão desenvolver essa função. Infelizmente, a questão do chamado ou da função eclesiástica, pastoral, ministerial, que um ou outro colega pastor desenvolvia com mais tempo, com mais energia, com mais dedicação, acaba sendo sufocado. É ruim isso, claro que é. E eu não vou, de modo algum, citar nomes, claro que é. Mas eu penso que, de algum modo, nós temos que ter também representantes na política que defendam os nossos pontos de vista. E eu acho que é o despertamento para esse entendimento que tem feito com que cada vez mais pessoas do grupo religioso se dediquem para desenvolver uma função dentro dessa área. É muito polêmico esse ambiente. E o grande problema é o seguinte: hoje, tudo que diz respeito à política divide opiniões e atrai inimigos. Então, por exemplo, quase sempre, qualquer coisa que você posta e você politiza o seu raciocínio ali na rede social, você tem a turma que vai dizer: não, pastor, estou contigo, é isso mesmo. E você tem a turma que vai dizer: não pode misturar religião com política, não. E você tem a turma que vai vir totalmente contra um ponto de vista que você defendeu. Então, infelizmente, o campo político sempre vai trazer divisão para o meio religioso. O ideal seria que nós tivéssemos representantes que defendessem as causas conservadoras, que são as causas que a sociedade cristã, que é uma grande parte dessa nação, defende, mas que, de algum modo, nós conseguíssemos filtrar um pouco, principalmente o púlpito. Porque toda vez que o púlpito politiza ou vive esse processo de politização, infelizmente, acabamos tendo alguns atritos, discórdias, que acabam não fazendo bem ao corpo de Cristo, infelizmente. E assim, a questão de Timóteo, né, que a gente está falando, ele vai exercer o seu chamado, né? Uhum. E uma coisa que a gente anotou também foi sobre ele se esforçar, né? E para o tempo em que ele vivia. Mas isso tudo, a gente precisa compreender uma coisa. Hoje, o meu chamado, o nosso exercício, a juventude do nosso tempo, ela precisa ter esse olhar, sim. A gente acabou que não era nem muita a questão, mas a gente acaba que fala também de política. E a nossa juventude, o nosso tempo, a gente precisa observar uma coisa: qual o contexto que isso vai influenciando para gerações futuras, porque parece muitas das vezes, eu não sei se você concorda, é muito a busca do ter, ao invés do querer ser. Então, porque algumas áreas, e a gente falando de chamado, vão me produzir ter. Vão me produzir ter uma imagem em algum lugar, vão me produzir ser conhecido em algum lugar. E entrando na nossa linha de raciocínio mesmo, a questão do chamado hoje. Você que é um jovem pregador, você que é alguém que ministra, qual é a base para iniciar tudo? Porque às vezes se inicia com uma base de pensamento o quê? Eu quero quero exercer um chamado, eu creio que fui chamado, mas eu acho que isso vai me propagar, a minha imagem, eu vou ser conhecido, eu vou estar em vários lugares, eu vou... Então, dentro disso, quando Timóteo é chamado, ele é chamado para militar uma causa.
Ele é Uhum. chamado para defender uma causa. E Uhum. hoje, muitas das vezes, muitos pensam, eu fui chamado, então agora eu vou sair para fora pregando, para cantando, que ótimo, sabe? Mas até que ponto essa intenção inicial é boa, ou ela não é boa, ou não deve ser nesse formato? Porque a intenção que me leva a algo, né, vai me fazer lá na frente permanecer. A intenção foi boa, a estrutura talvez continua. Mas se a intenção foi só ser conhecido, não fazer o bem, então até que ponto o chamado de qual esse quesito? A minha intenção de exercer. Ok. Você falou aí, por exemplo, sobre a questão do ser e do ter, e você mencionou sobre a questão do nosso posicionamento em relação ao chamado. O chamado, para mim, é uma decisão que você faz. O chamado é algo que você recebe, você sente que há uma vocação de Deus, um propósito de Deus, para que a sua vida seja dedicada àquilo ali. Você sente que Deus estabeleceu planos acerca da sua existência, seja útil de uma área que você possa exercer uma função. E de algum modo, eu penso que nós temos que repensar, por exemplo, se nós tratamos a questão do chamado na questão do Ministério da Pregação. Se nós tratamos o chamado do Ministério da Pregação, por exemplo, um chamado. No Brasil, o chamado hoje está muito ligado à fama, a sucesso por motivações e configurações totalmente humanas. Então, de algum modo, eu penso que essa ideia daquilo que foi gerado sobre o que é ter um chamado de Deus dentro de uma mentalidade brasileira, ela não é muito o que, segundo a Bíblia, nós temos como ideia de chamado. Por exemplo, quando nós temos Paulo, e aí só o pessoal me informa uma coisa, é o meu áudio e o meu vídeo embaixo que está travando, ou é o do pastor Tarcísio em cima? O meu embaixo está legal? Vocês estão ouvindo bem? Estão me entendendo bem? Só me informe isso, por favor. Porque O o do seu está Tarcísio, travando para um mim, está pouquinho. travando um pouco e o áudio dele também está travando um pouco. Agora, informem, por favor, se o meu aqui embaixo está bom. Vocês que estão aí comentando, os dois estão travando? Ok. O meu tá bom ou tá ruim? O do Tarcísio? Ok. Então, os dois estão travando? Você está conseguindo me ouvir bem? Tarcísio? Eu estou lhe ouvindo bem, estou lhe vendo bem. Ok? Então, acho que melhorou. Vamos continuar, então. Então, a ideia que nós temos de um ponto de vista geral sobre a questão do chamado, por exemplo, a visão que Paulo tinha sobre o que é ter um chamado de Deus. Paulo sempre, por exemplo, se apresentava como ministro de Cristo. Só para a gente ter uma noção do que a visão bíblica sobre o que era um chamado. Paulo se apresentava sempre como ministro de Cristo. A ideia de ministro ali, o termo que sempre ele utilizou foi o termo uperete. O perete no grego era um marinheiro, um remador, que ele viajava nas embarcações e ele viajava na parte de baixo da embarcação. E não eram, por exemplo, barcos de motor ou de vela, mas quase sempre eram barcos dentro de uma estrutura como era conhecido pelos barcos fenícios, que os remadores tinham que ir na parte de baixo, no porão inferior, remando. E eles faziam um trabalho que ninguém via, que as pessoas não lhe agradeciam, mas ele tinha a consciência que ele precisava levar
aquele barco até o destino final. E quase sempre eram prisioneiros que viajavam naquelas embarcações, na parte de baixo, como operetes, e eles, na verdade, levavam o navio, através do serviço de remador que eles desenvolviam, até o porto final. Então, quando Paulo vai, por exemplo, falar que nós somos ministros de Cristo, a ideia de ministros ali é o operete, é alguém que trabalha incansavelmente, que não é visto, que não é aplaudido, que não é recompensado, mas que tem a consciência que ele precisa cumprir o seu papel e levar aquele navio até o porto final. A ideia, por exemplo, de Paulo sobre o que era receber de Deus um ministério, sobre o que era ter de Deus um chamado, não tinha nada ligado à fama, à glamour, à recompensa humana, à popularidade humana, status social. Era simplesmente alguém que entendia que tinha recebido de Deus uma função de representar a Cristo, de continuar a fazer o que Cristo havia iniciado no período do seu ministério. Então, infelizmente, dentro de um contexto principalmente brasileiro, a ideia de ter recebido um chamado está totalmente ligado à ideia de ser famoso, de ser conhecido, de ser aplaudido, de ser bem-quisto, de não ser confrontado, de ser tratado com muitos mimos, sendo que é totalmente diferente disso. Porque ter recebido de Deus um chamado é ter recebido por Deus a oportunidade para trabalhar no seu reino, para dedicar a sua vida, para dedicar o melhor dos seus anos, o melhor da sua força, o melhor dos seus dias. Essa vida para fazer, você fez, você cumpriu, de modo que você possa terminar como, por exemplo, o próprio Paulo terminou dizendo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E quando nós entendemos, por exemplo, a vida de Paulo, eu estava pensando sobre isso nesses dias, se nós entendermos Paulo não sobre o viés bíblico, não sobre a ótica de alguém que foi bem-sucedido, que é o apóstolo Paulo, alguém conhecido, que escreveu várias cartas, que o Novo Testamento tem 27 livros e pelo menos 13 são da autoria de Paulo. Quando nós entendemos Paulo sobre uma perspectiva das pessoas que viviam naquela época, Paulo, humanamente falando, foi uma das pessoas menos sucedidas da história. Porque Paulo terminou como prisioneiro, terminou sendo rejeitado, terminou sendo esquecido. Alguém doente ali, que muita gente já viu traído, que muita gente já viu rejeitado. Ele está dentro de uma prisão, que é a prisão Mamertina em Roma, está passando frio, está sem cobertor, está pedindo que Timóteo, que é o seu filho na fé, lhe traga vestes, lhe traga cobertas antes que chegue o inverno. Ou seja, humanamente falando, é alguém que nós poderíamos olhar e dizer assim, Paulo, se você tivesse continuado sendo fariseu, sem querer ser esse negócio de cristão, você não teria apanhado tanto, você não teria sido tão açoitado, você não teria sido tão prejudicado, humanamente falando. Talvez teria terminado tendo uma vida mais calma, com menos problemas, com menos perseguições. Então, Paulo é alguém que aparentemente não teve sucesso dentro de um ponto de vista humano, pelo ponto de vista do sucesso, do glamour, da fama, de ser aplaudido, de ser reconhecido, mas é alguém que o Senhor está olhando para ele e está dizendo o seguinte, Paulo, parabéns, porque você cumpriu o propósito que eu tinha para a sua vida. Você combateu o bom combate, você terminou a carreira. A sua trajetória não ficou incompleta. Então nós precisamos entender que nem sempre aquilo que é sucesso para os homens é sucesso para Deus. Nós não podemos medir o sucesso segundo Deus pelo resultado que alguém alcança segundo os homens. Porque ser bem-sucedido para Deus está totalmente ligado a cumprir o propósito que Deus trouxe essa pessoa à existência humana para fazer. E é interessante porque
talvez se fosse no tempo presente, né, Paulo seria de fato olhado como alguém que fracassou, porque ele não estava, né, não estava nos Uhum. destaques, pelo contrário, estava sendo visto. Ideia do querer ser, porque primeiro eu preciso ser eu em Deus. Eu preciso eu ter uma estrutura em Deus, para que depois, quando isso for tomando uma forma, aí sim, eu for tendo, eu antes de aparecer para todo mundo que tenho, eu já venho exercendo aquilo que eu sou em Deus. Porque muitas das vezes eu quero expressar algo que sou do lado de fora, mas ainda não sou eu e Deus. E aí isso aqui me chama atenção porque isso pode ser uma ação mundana ou um pensamento. O áudio está picotando um pouquinho. Estou te ouvindo bem. Eu penso que a grande questão dessa expectativa que muitas pessoas têm. Do Você ter, está me do ter. escutando? Tô, tô te ouvindo. Aham. Então, isso aqui me faz Eu, um eu, jovem, né? Que vem por essa linha de raciocínio. Eu tô indo porque quero ter, mas eu quero ter, mas e aí eu ainda não sou em Cristo, eu ainda não. Um exemplo, né? Por exemplo, eu só oro no dia que eu vou pregar, eu só leio a Bíblia no dia que eu vou pregar. Então eu vou construindo tudo porque eu quero ter. Então eu vou construindo tudo em cima desse relacionamento. Eu só vou me preparar no dia de uma agenda. Eu só vou me preparar no dia de dar um ensino. E fora esses dias, eu não sou eu e Deus. Eu não tenho o meu particular, eu não tenho Deus. E aí não teve aquela estrutura de Davi, por exemplo, que antes de assumir um reinado, né? Antes de assumir uma posição de excelência, ele já era lá atrás. Ele enfrentava o que tinha que enfrentar, sem bastidor, né? E aí, o que você me fala desse contexto de querer ter sem ser antes? eu acho que alguém que, por exemplo, só estuda ou só ora, só se Acho que eu vou dedica ter quando ele que vai pregar ou quando ele vai ensinar, infelizmente ele está caminhando para ser um profissional do púlpito. E isso é muito perigoso, porque o púlpito ele não deve ser o alvo. O púlpito deve ser apenas a consequência de uma vida de serviço para o reino de Deus, de busca a Deus, de dedicação à obra do Senhor. Aquilo que é produzido no púlpito, que é compartilhado no púlpito, deve ser apenas a consequência. Então, você mexeu em outra questão, por exemplo, sobre a questão do ter e do ser. Eu volto a dizer, eu acho que nós temos que tirar esse aspecto secular do chamado, esse aspecto da visibilidade, de julgar, por exemplo, se alguém é bem sucedido ou não no ministério por causa da quantidade de pessoas que ele prega, dos locais onde ele vai, ou julgar se um pastor ou um dirigente de congregação é bem sucedido ou não por causa da quantidade de pessoas que ele pastoreia.
para Deus ser bem-sucedido, tem a ver com cumprir a expectativa e o propósito que ele estabeleceu para mim. Então, por exemplo, se Deus me confiou a bênção de servir a uma cidade, se Deus me chamou para uma cidade e eu alcancei apenas aquela cidade, mas foi para isso que Deus me chamou, eu mas se propósito para mim, para que eu alcançasse uma nação, mas eu não me preparei, não estudei, não me atualizei e não alcancei uma nação, ainda que eu tenha talvez alcançado um estado, mas se eu não conseguir cumprir aquilo que Deus havia reservado para mim, por causa da minha negligência, por causa da minha preguiça, por causa do meu desinteresse espiritual, ainda que talvez eu alcancei um estado, mas se eu não alcancei aquilo que era o propósito de Deus para mim, a pessoa que alcançou uma cidade, mas que era o propósito de Deus para ela, ela foi muito mais bem-sucedida para Deus do que eu. Então, eu acho que essa questão do chamado está ligado a isso, a saber o que é que Deus espera de mim. Para quem que Deus me destinou. Paulo, por exemplo, tinha essa convicção. Ele sempre manifesta no início das suas cartas o seguinte, eu, Paulo, separado por Deus para ser apóstolo para os gentios. Então, em outras palavras, o que ele estava dizendo era o seguinte, eu posso não alcançar nenhum judeu para Jesus, mas Deus não vai cobrar de mim isso daí. Mas eu sei que os gentios, Deus vai exigir de mim resultados e frutos, porque foi para os gentios que Deus me preparou. Então, Cristo, por exemplo, você já parou para pensar que Cristo não foi a Roma, que era a capital do Império Romano? O lugar mais longe que ele foi o Egito, quando era uma criança, e ele não saiu praticamente do território de Israel. Exato. Nós estamos falando de Israel na época, que era o território mais isolado de tudo. E quase sempre ele dedicou em Israel para as regiões mais carentes da Galileia. Se você fosse julgar o ministério de Cristo, por ele ter pregado e ter talvez evangelizado a Grécia ou Roma, você ia dizer, não, esse camarada aí, ele não teve no foco do cenário da época dele. Mas ele sabia que ele havia nascido para os judeus e para cumprir o propósito dele em Israel. Então, talvez, alguém que está ouvindo essa live aqui, nós temos que entender uma coisa. Eu não posso julgar o meu ministério, a função, a dádiva que eu recebi de Deus de contribuir e de servir no reino de Deus, comparando os meus resultados com os resultados de outra pessoa. Porque talvez tenha alguém que está ouvindo aí que mora numa cidade, por exemplo, no interior do Piauí, nos interiores do Brasil, que são considerados, por um ponto de vista humano, lugares mais esquecidos, distantes. Mas talvez tenha alguém que está ouvindo a gente aí que está lá no interior do Amazonas, no meio de uma tribo, no meio de um lugarejo que não tem quase que nada, mas está servindo aquele povo, está pregando aquele povo, está ganhando almas para Jesus naquele povo. E talvez Deus escolheu ele, e o propósito de Deus para a vida dele é ganhar aquela comunidade ribeirinha, é ganhar aquela cidade, é ganhar aquelas pessoas. Ela não pode olhar, talvez, para alguém que viaja, para alguém que talvez que prega em locais grandes e dizer, não, eu sou um fracasso, porque essa pessoa que eu estou vendo pela rede social prega em lugares grandes. Talvez alguém que está escutando a gente aí, que é dirigente de uma igreja pequena, e talvez vê Instagrams de tantas igrejas grandes e dizendo, não, eu sou um fracasso, porque tem tanta gente pastoreando, tanta gente, e eu estou aqui com 30, aqui com 40, com 50 pessoas. Talvez eu esteja olhando para essa pessoa e está dizendo, não, para mim você é um sucesso. Porque sucesso ou fracasso para mim está totalmente ligado a você cumprir o chamado que eu tenho para você, a você atender o local que eu te preparei para que você atenda. Então, a gente tem que ter maturidade para entender isso. Ser bem-sucedido é entender o que é que Deus espera de mim. Qual o chamado que Deus me fez. E Deus não vai me cobrar no último dia aquilo que Ele não me deu para fazer. Mas Deus vai desejar e exigir que eu cumpra o papel e preste a Ele o fruto
daquilo que ele me designou para cumprir. Então, eu penso que essa consciência a gente tem que ter. Eu não posso comparar os meus resultados com os resultados de outra pessoa. Mas eu tenho que saber, Mateus, o que Deus tem para você? Você tem que fazer isso. E isso é interessante porque a gente vive nesse tempo de muitos chamados e acaba tendo uma guerra às vezes. Porque, de fato, isso que você falou. Eu olho para alguém que está exercendo um chamado, talvez, missionário, um chamado transcultural, um chamado do ID, né, de alguma forma, e aí eu olho do outro lado e falo, poxa, eu não estou tão bem sucedido assim, porque eu sou local, ou eu vou até a cidade vizinha, ou como você falou, né, eu pastoreio 30, ou ele pastoreia 200, mas, se eu não me engano, o Luiz Hermínio cita muito isso, se você foi chamado para pastorear 30, pastoreie com excelência esses 30, e se você foi chamado para pastorear 500, pastoreie com excelência, não deixe falta nisso. E aí aqui é interessante por quê? Porque eu venho vendo também nesse tempo mais em cima, porque está indo em tal lugar. Ciclano... Não, na verdade todos estão pela mesma causa, pelo mesmo reino. E aí eu acho que precisa se ter isso, essa maturidade para compreender isso. Eu estou sendo útil dentro daquele contexto. E aí eu gostei muito porque, assim, é interessante porque isso me faz compreender que eu preciso ter excelência onde eu fui colocado. E aí, se eu faço com excelência aqui, isso pode aumentar, pode subir, ou pode permanecer, se for da vontade de Deus. Né? O pessoal está falando que está sem áudio, meu Deus. O que está acontecendo hoje, gente? Mas tem muita gente que está ouvindo bem. Eu vou dar um exemplo disso daí enquanto você regulariza o áudio aí. Para o pessoal que está aí com a gente ter uma noção. Tem gente aí do Piauí, tem gente aí do Recife. O Piauí hoje tem um dos pastores, um dos principais ensinadores pentecostais do Brasil, que é o pastor José Gonçalves, que está em Água Branca. Um homem que está cumprindo o chamado dele. Pode ir lá que, enquanto isso, eu vou falar com o pessoal aqui. Para você que está assistindo a gente aí, para você ter uma noção de que ser bem-sucedido está ligado a você cumprir o propósito pela qual Deus estabeleceu para você. Deus chamou 3 profetas ao mesmo tempo. 3 profetas, na mesma geração. Na mesma geração, Deus chamou Jeremias, Deus chamou Daniel e Deus chamou Ezequiel. Jeremias, Daniel e Ezequiel. Eles foram chamados no mesmo tempo, o tempo do exílio babilônico, no século VI a.C. Foram chamados para profetizar para o mesmo povo, o povo de Israel, na verdade o Reino do Sul, o povo de Judá. Receberam de Deus o mesmo ministério, que foi o ministério profético, só que Deus plantou eles em 3 lugares diferentes. Jeremias, Deus deixou ele em Jerusalém para os judeus que ficaram. Ezequiel, Deus colocou ele na Babilônia para os judeus que estavam exilados junto ao rio Quebar. E Daniel, Deus colocou ele na Babilônia, na corte, para profetizar para os reis no palácio. Então você tem o mesmo Deus, o mesmo chamado, o chamado profético, no mesmo tempo, o tempo do exílio, mas você tem 3 lugares diferentes. Um, numa cidade totalmente de ruínas, Jerusalém, destruída. O outro, num local totalmente desmotivador, os rios da Babilônia, onde os judeus estavam exilados. E o terceiro, no palácio, que foi Daniel para profetizar para os reis. A gente precisa entender que Daniel não foi mais útil porque estava no palácio do que Ezequiel, que estava entre os exilados. Daniel não foi mais útil no palácio do que Jeremias, que estava no meio de uma cidade totalmente destruída. E Ezequiel não teve menos valor, ou não foi menos útil, ou menos produtivo do que Daniel. Para você ter uma noção, por exemplo, olha que coisa curiosa. Se você pega os livros de
Daniel, se você pega os livros de Ezequiel e o livro de Jeremias, Jeremias profetizou uma quantidade muito maior, Ezequiel profetizou uma quantidade muito maior e Daniel profetizou uma quantidade muito menor, que foram apenas 12 capítulos. Por quê? Porque, na verdade, a importância de alguém não está ligada ao local que ela está. Não está ligada a, digamos que, a visibilidade que ela vai ter. Mas está ligada no fato de ela estar cumprindo o propósito de Deus para a vida dela no lugar onde Deus a plantou. Então, eu penso que Deus quer brindar o coração de alguém através disso daqui. Você não pode se medir como alguém que está desenvolvendo uma função no reino de Deus bem-sucedida ou má-sucedida por causa de comparação, por causa de resultados humanos, por causa do local que você está, não. Você tem que entender que ser bem-sucedido segundo Deus, sucesso para Deus, está ligado a você cumprir o propósito de Deus. E aí, eu estava pensando esses dias, eu estava estudando sobre Jonas, só para concluir esse raciocínio. Se nós pegarmos, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, Jeremias profetizou, o povo não o ouviu. Oséias, por exemplo, Oséias profetizou e o povo não ouviu, o povo continuou em adultério espiritual. Você pega tantos profetas que profetizaram para a sua geração e as suas gerações não o ouviram, não responderam positivamente à mensagem que eles profetizaram, rejeitaram eles, perseguiram eles, oprimiram eles e disseram o seguinte, nós não aceitamos a palavra que está sendo dita pela sua boca. Para Deus, todos esses profetas foram bem-sucedidos. Aí você pega Jonas. Jonas profetizou para os ninivitas receberam, ouviram, a mensagem teve êxito completo, porque a cidade inteira se converteu, ou seja, se nós formos comparados pelo quesito resultado, Jonas foi mais bem sucedido do que Jeremias, do que Ezequiel, do que Oséias, do que Daniel, porque 100% do público que ouviu a sua mensagem, aceitou a mensagem, respondeu positivamente a mensagem e se converteu a Deus mediante o conteúdo da mensagem. Só que quando você analisa não o resultado do ministério, mas o indivíduo, você vê que Jeremias foi alguém aprovado, Ezequiel foi alguém aprovado, Daniel foi alguém aprovado, Oséias foi alguém aprovado, Obadias foi alguém aprovado, porém Jonas foi alguém reprovado. Porque em todo tempo ele está rebelde contra Deus. Ele está fugindo do lugar que Deus manda ele ir. Ele não está respeitando o que Deus mandou ele fazer. Quando Deus perdoa toda a cidade, Deus disse em Jonas, capítulo de número 4, capítulo 4, ou, não, na verdade, acho capítulo 3, na verdade capítulo 4, no capítulo 4, porque Jonas capítulo 1 é o chamado de Deus para ele, que ele rejeita, Jonas capítulo 2 é a oração, Jonas capítulo 3 é a ida para pregar, e se não me foge a memória, Jonas capítulo 4 é a conclusão. O último capítulo termina com Deus perdoando o povo, a cidade inteira sendo salva, e Jonas olhando e dizendo, não concordo com isso que o senhor está fazendo, não. Subindo para um monte, assentando-se naquele monte e esperando Deus destruir a cidade. Todo o livro de Jonas, Jonas sempre está no local oposto de onde Deus estava. Jonas começa o livro numa direção diferente de onde Deus estava. Deus quer que ele vá para Nínive. E ele vai para Tarsis. E Jonas termina em um local e em uma direção diferente de onde Deus estava. Porque Jonas está no alto do monte, esperando a cidade ser destruída. Deus está lá embaixo, no meio da cidade, junto com o povo que está se arrependendo, perdoando aquele povo, dando uma segunda oportunidade para aquele povo. Então, no que diz respeito a resultados, Jonas foi um sucesso. No que diz respeito a indivíduo, a aprovação divina, Jonas foi um fracasso. Porque Jonas passa o livro inteiro brigando com Deus, se opondo a Deus, rejeitando a Deus, fugindo de Deus, contra a vontade de Deus. Então a gente precisa entender isso. Nem sempre resultados positivos, nem sempre visibilidade positiva,
Nem sempre os resultados que as pessoas estão vendo é sinal de que Deus está aprovando o comportamento de alguém. Porque Deus está interessado não só nos meus resultados, mas Deus está interessado na minha obediência. Deus está interessado na minha sensibilidade em me submeter à vontade dele e dizer, Senhor, eu estou aqui apenas para cumprir o teu propósito. Eu estou aqui apenas para viver aquilo que o Senhor me fez nascer para viver. Eu quero chegar no último dia de vida da minha existência, olhando para o Senhor e dizendo, eu tenho certeza que eu vivi aquilo que Deus me chamou para fazer. Independente se isso foi visível para as pessoas, se as pessoas aplaudiram, se as pessoas gostaram ou não, eu tenho a consciência que para aquelas pessoas que Deus me chamou, eu fui útil em Deus para abençoar aquele povo, para sarar aquelas feridas, para curar aquelas almas, para contribuir para que o propósito de Deus fosse cumprido para aquele lugar, para aquele tempo, para aquela geração, para aquela igreja, para aquela congregação, para aquela cidade, para aquele bairro. Nós precisamos entender isso. Os resultados são um perigo, principalmente se eu me submeter ao sentimento da comparação, comparando os meus resultados com alguém. Eu não devo me comparar com outras pessoas. É claro que a gente sempre aprende, sempre absorve coisas positivas com outros ministérios. Mas no que diz respeito a senso de cumprimento de propósito, em primeiro lugar, eu tenho que saber o que é que Deus quer de mim. Em segundo lugar, eu estou respondendo positiva ou negativamente a isso. Por isso, eu volto a dizer uma coisa que eu falei no início. Chamado é uma decisão. É decidir no seu coração que você aceita e que você vai viver para a glória de Deus no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Mateus, a gente está indo para o final e vamos fazer algo rapidinho. Eu vou citar e você fala bem curto, no sentido de o jovem e o chamado. Ele exerce o chamado, ele começa a exercer, mas ele não exerce dentro do seu próprio local, do seu contexto de igreja. Ele exerce, mas igreja em si ele nunca exerce. Isso é bom ou não para quem está começando um chamado? É certo ou errado? A gente criou muito ministério. A gente criou o Ministério da Revelação, ministério itinerante. Qual o ministério dele? O ministério dele é avivalista. Mas, biblicamente, você tem 5 ministérios só. Sim. Você tem o profeta, que é aquela figura da voz de Deus para esse tempo, para uma pessoa. Você tem o apóstolo, que, na verdade, mais se parece com a função do missionário. É o enviado. É alguém que desbrava um território para plantar uma igreja. É o que os apóstolos faziam. O apostolado na Bíblia tinha mais a ver com uma função do que com um cargo. O apóstolo era aquele que era enviado para plantar uma igreja, para alcançar um lugar e para falar de Cristo àquelas pessoas. Você tem o evangelista, digamos que desenvolve esse mesmo aspecto da pregação, mas mais num campo local, enquanto que o apóstolo tem mais essa tendência de sair para outros locais e expandir dentro de uma visão missionária, como enviado, alguém que tem essa função. E você tem o pastor e o mestre. O pastor desenvolvendo uma função fixa local, cuidando das pessoas, e o mestre desenvolvendo a função do ensino. Então, alguém pode ter um chamado apostólico, profético, pastoral, evangelístico, ou um chamado, digamos, que na área do ensino, da área da pregação como um mestre da palavra de Deus. Há uma possibilidade, e eu acho isso aqui coerente, pelo menos para nós entendermos, é que quando Paulo fala sobre os dons ministeriais, ele fala pastores e mestres. Então tem a possibilidade de que pastores e mestres sejam duas coisas, pastor e mestre, e tem a possibilidade de que pastores e mestres sejam uma única função. Porque, às vezes, essa junção de coisas, às vezes nós achamos que são duas coisas, sendo que é uma coisa só. Por exemplo, a pessoa que fala assim, não, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Ali não é maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ali é maravilhoso conselheiro. Então não é que é maravilhoso e é conselheiro. É um maravilhoso conselheiro. É um conselheiro maravilhoso. Então é uma coisa só. O pessoal colocou como se fosse duas. Então há uma possibilidade que os dois ministeriais, na verdade, pastores e mestres, ocupem uma única função, propondo a ideia de que o pastor deve ser um mestre, de que o pastor deve ser um ensinador, de que o pastor deve ser alguém que se dedica para ensinar. Há essa possibilidade, eu acho muito coerente. Se ela não é literal, pelo menos pode ser sugestiva, de modo de que o pastor tem a dádiva de Deus de compartilhar a palavra de Deus para um grupo de pessoas onde Deus confiou ele para aquele lugar. Então, eu penso que a pessoa tem que entender e descobrir qual é o chamado dela. Ela tem um chamado missionário, ela tem um chamado pastoral para a área do ensino, ela tem um chamado evangelístico. A partir do momento que a pessoa entende qual é o chamado de Deus para a vida dela e decide responder positivamente a isso, eu penso que ela vai sim se dedicar para viver esse chamado. E certamente esse chamado pode e deve ser desenvolvido a partir de uma igreja local, contribuindo para aquele rebanho, para que a partir daquele rebanho Deus possa cumprir todo o propósito através da vida dessa pessoa. Então, o princípio seria, eu tenho que exercer local, porque quer dizer, se eu só exerço longe, mas nunca exerço local, eu estou fora de um princípio, no caso. A gente tem alguns minutinhos. Uma árvore só pode chegar a frutificar se primeiro tem um local que as suas raízes estão nela. Só frutifica quem tem raízes. Só frutifica quem tem raízes. Os frutos só vão ser produzidos se a pessoa tem um local para estar em suas raízes. Para a gente encerrar, a gente tem 2 minutos e rapidinho. O pessoal está pedindo para iniciar outra, mas a gente não vai iniciar. Uma pergunta que um jovem me fez hoje. Pastor, mas e aqueles que pregam? Eles pregam para irmãs, eles pregam para jovens? Fazem parte e por começarem essa questão do chamado, eles recuaram e agora não querem mais participar de nada. Só vão ali para ceiar, né? Mas no seu local eles não frutificam mais. E aí me veio essa pergunta, isso seria certo? Isso é correto? Eu acho que não é saudável. E vai deixar essa pessoa muito vulnerável. E vai ser muito perigoso para a trajetória ministerial dela. Amém. Pastor, obrigado, tá bom? A gente tem 2 minutos aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho com a gente. E em breve, eu creio que a gente vai estar junto aí, presencialmente, amém? Tá? Maravilha. Esse ano é ano de sucesso, vamos estar se falando em breve aí, com certeza. Tá bom? Obrigado. Um abraço para muita gente querida aí da região. A Verônica, que esteve conosco aí, Deus lhe abençoe em toda a sua trajetória ministerial. Pastor Aparecido, não sei se o senhor está ainda aí, mas receba o meu abraço, meu respeito, meu carinho pelo senhor, pela sua família, pela Igreja Levi Gasparian, ao Tarcísio, a Mirielle. Meu muito obrigado. Foi um prazer poder compartilhar com vocês desse momento. Obrigado mesmo, pastor. Pastor Mateus, e amanhã a gente vai estar com o pastor Alex. Amém? Alex Gonçalves, e vamos falar amanhã de política, pastor. Amanhã, o jovem cristão e a política. Amém? Amanhã a gente vai estar, vai ser bênção. Amém. Deus abençoe. Paz, querido. Maravilha. Boa Deus noite. abençoe. Obrigado. Gente, Deus abençoe vocês que estiveram com a gente hoje. Amanhã a gente vai estar com o pastor Alex Gonçalves a partir das 22 horas, falando sobre o jovem cristão e a política. Amém? Você possa estar conosco.
e vai ser com certeza um momento edificante. Deus abençoe sua vida. Bem,